No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a metafísica, né? A metafísica, ela nasce, o termo metafísica nasce no período antigo, lá com Aristóteles, né? Então Aristóteles estava concluindo um livro dele, ele falece, ele não termina de nomear, né, os tratados das metafísica, não termina de ser compilado e exposto. Então o discípulo dele, o Andrônico de Rhodes. O Andrônico de Rhodes, então, ele faz o quê? Ele junta todos esses livros e constrói o termo metafísica. A metafísica, ela vem de duas palavras gregas, né? Que a primeira é a meta e depois a física. Vou colocar aí para vocês. Então nós temos aí, né, a meta, que é aquilo que está além de tudo, e a physis, que é a natureza, o físico, o mundo físico. Então a metafísica significa o que está além do mundo físico, pela epistemologia da palavra aí, né? Ao analisarmos a palavra, a gente entende isso. Então ela começa assim. É claro que dizer que a metafísica é só isso é muito pouco. Existem mais definições de metafísica, principalmente a aristotélica e a kantiana. Então, o Aristóteles e o Kant são filósofos importantes na definição do que é metafísica. Eu vou apresentar então primeiro para vocês, antes da gente debater a história da metafísica na filosofia, o que o Aristóteles e o Kant pensam de metafísica. Para Aristóteles, o que é a metafísica, né? Ele chama a metafísica de filosofia primeira. Em momento algum do seu livro Metafísica, ele usa o termo metafísica. Como eu disse, né? O acrônito que inventa o nome metafísica para o livro do Aristóteles. Então, em todo momento no seu livro, o Aristóteles ele chama a metafísica de filosofia primeira. Por que ela é a filosofia primeira, né? Porque ela está antes de tudo. Para Aristóteles, a metafísica ela é aquela filosofia que você faz analisando todos os fundamentos teóricos de qualquer coisa. Então, todo o que está antes da análise é metafísica. Ela é uma reflexão a respeito do início, do princípio de todas as coisas. Porque tudo que veio antes, ele veio antes do sentido da existência física, né? É a ideia do conceito. É muito relacionado com a visão de tempo e como o Agostinho, depois, lá na frente, vai pensar a criação. Isso é muito interessante depois comparar. E o Kant? O Kant, ele acrescenta, né, ele coloca a metafísica como o seu conceito de a priori, a certo modo. Qualquer coisa aí tem os empíricos, não? Ele fala que o conhecimento a priori, né, que é o imperativo, né, que é antes de tudo. Se você pensar lá no criticismo, tem um vídeo do criticismo aí se você quiser assistir, você vai ver que ele fala que existe um conhecimento antes do conhecimento. E a metafísica para ele é essa, né, que é aquele conhecimento que dá a base para o conhecimento empírico. Então você tem toda uma ideia antes de chegar no mundo do físico. Antes de você passar pela experiência, você já tem uma ideia sobre aquilo. Então a metafísica é essa construção primeira, né? Não é tão diferente do Aristóteles, sobre o que é a metafísica. Mas então, o que a metafísica faz, né? O que um filósofo que estuda a metafísica faz? O que ele pensa? O que ele constrói? Vou colocar para você. A primeira categoria da metafísica é a ontologia, né? Então existe o campo da ontologia e esse campo seria uma subdivisão da metafísica, porque ele não deixa de ser um estudo metafísico. A ontologia, então,
ela é essa investigação sobre as categorias básicas do ser e a sua relação com as outras coisas. Quando você está investigando o que é o ser, quando você está investigando a relação das coisas uma com a outra, ela é uma ideia metafísica, ela é ontológica, né? Ela não parte para o campo físico especificamente. É claro que se você avaliar de uma forma geral, por isso que para Aristóteles, a filosofia primeira, a metafísica ela é a base da filosofia em si, né? De toda a filosofia. A cosmologia, então, é o estudo do cosmos, né? Então é essa ideia de avaliar, de pensar, de entender o princípio do universo, o princípio do cosmos, o princípio de todas as coisas. Da onde veio, como veio, por que veio. Isso faz parte da cosmologia, tratando-se de universo. É claro que você não pode pensar assim, mas foi o Aristóteles que criou a metafísica. Não. O Aristóteles, é criado por causa do Aristóteles o termo metafísica e é um dos primeiros filósofos a explicar a metafísica, talvez. Mas é como o Pitágoras, né? Para quem já viu lá o vídeo ou quem conhece sabe que foi o Pitágoras que criou o termo filosofia. Ele não é o primeiro filósofo por conta disso, mas ele criou o nome. Assim como o Aristóteles, ele é o cara que cria o nome, né? Não é ele, é o acrônito, mas é por causa dele que surge o nome metafísica, mas a metafísica é feita antes dele também. O Platão é um metafísico, os filósofos pré-socráticos são metafísicos, só não eram chamados de metafísicos. Eles eram cosmológicos, né? Eles usavam a cosmologia. Então, nós vamos passar para agora, né? Entendendo essa base, o que ela estuda, como ela estuda, espero que vocês tenham realmente entendido. Vamos lá para a história da metafísica na filosofia. Período antigo. Então a gente começa pelo período antigo, com foco no Aristóteles, é claro, aonde ele investiga o ser enquanto ser. Quer dizer, o ser enquanto ele mesmo, quem é o ser para ser um ser. Essa é uma base da investigação metafísica aristotélica, né? Onde ele vai entender o que é o ser. É claro que a construção do ser, do indivíduo, no período antigo é muito diferente em vários aspectos do período contemporâneo e período moderno. A forma como Aristóteles estrutura o ser é diferente, né? Mas ele estava investigando isso, já é o princípio dessa investigação do ser. Na Idade Média, a filosofia, né, a história da filosofia medieval, aí entra toda aquela questão político-histórico, né, em relação ao cristianismo e tudo mais. Então, o que ocorre? A base da filosofia metafísica na Idade Média é a busca pelo surgimento e pela justificativa da existência de Deus, né? O Agostinho é um filósofo que fala bastante disso, ele é muito metafísico em várias coisas. O Tomás de Aquino, que é aristotélico, né? Então o Tomás de Aquino, ele diz que assim, enquanto a ciência, lógico, a ciência que era a ciência para ele, investigava o mundo material, a metafísica ia investigar o abstrato, ia investigar o que está além da matéria, que é o que a metafísica significa. Só que para o Tomás especificamente, a filosofia metafísica ela era focada em duas coisas específicas. O que, né? O que existe e como existe. Então o que existe e como existe era principal para ele, quer dizer, isso aqui existe. Então o que ela é e como ela existe, por que ela existe. Então essa é toda a investigação metafísica desde o antigo até, né, principal Aristóteles ali e o período medieval. Quando chega a Idade Moderna, quando começa ali o racionalismo, Descartes, Leibniz, Spinoza, aí o que vai acontecer? Vai dar uma mudada, né? A metafísica, assim como a filosofia no geral, vai mudar. E esses filósofos eles vão apresentar uma diferenciação. Tipo, a metafísica ela não é só isso, ela é isso aqui também. Então eles vão dividir, vão quebrar a metafísica em algumas áreas. Vou pôr para vocês. Então nós temos aí, né,
a teologia racional, que essa é então a metafísica medieval, a certo modo, que é aquela que está preocupada com a evolução e construção de Deus. A diferença, quando eles investem na questão do racional, que aí é o que você tem a ideia, né, lá do Descartes, onde ele prova racionalmente a existência de um Deus. Então você tem toda essa construção racional para evidenciar o divino. Nós temos a cosmologia racional também, que vem dessa mesma ideia do Descartes, onde você prova, né, onde você debate, você constitui a teoria sobre o princípio das coisas, né, a natureza, a matéria, como que elas surgiram a partir de um processo racional, a construção o que seria, por exemplo, o Big Bang seria uma cosmologia racional, porque ele é uma explicação do princípio das coisas através de uma teoria racional analítica. E por fim, a psicologia racional, que aí é a substância do espírito. O espírito, para eles, né, não é o espírito religioso que vai para o céu, o fantasminha e assim por diante, não. O espírito, quando eles falam de alma, né, a questão da alma na filosofia, até por enquanto, ela é a questão do consciente, a questão do pensamento. Então eles estão debatendo na psicologia racional a relação entre matéria e alma. Então corpo e alma. O Descartes faz isso, né? O Descartes vai debater, ele vai até ao dizer do homem como animal, se você quiser tem o vídeo também, é onde ele está relacionando como o ser humano, um ser, diferencia-se dos outros seres. Então ele vai fazer esse debate entre alma e corpo, que é essa parte da psicologia racional. É claro que também a filosofia racionalista vai ser debatida, vai ser questionada e vai bater de frente com o empirismo, que vai dizer que para construir um conhecimento, né, o empirismo da Locke, Hume, onde eles dizem que para se construir uma ideia, um conhecimento, eu preciso do processo empírico, então eles vão debater muito e vão contra o racionalismo. E a metafísica, então, ela vai mantendo essa relação com ciência, com ideias, por mais que ela tenha a questão teológica também, mas ela fica num campo científico em vários aspectos. E tudo isso vai ser questionado e debatido novamente quando entra o Kant. Então o Kant, ele vai contra, não só contra o empirismo, ele vai contra o racionalismo também, né? E ele vai dizer que o que eles falaram, a forma como eles descreveram a metafísica não é a certa. Ele até diz que uma coisa está ligada na outra, que ele não exclui as filosofias, mas ele demonstra o quanto elas são importantes juntas, né, a junção de todas essas filosofias. E ele vai dizer que existem duas metafísicas diferentes. Vou colocar para vocês. Então nós temos aí a transcendente. O que é a metafísica transcendente? É aquela metafísica onde você é um conhecimento onde você vai buscar coisas inalcançáveis, que é um exemplo da teologia racional, né? A busca para entender Deus. Eu não tenho como chegar nisso. Então, toda a construção teórica de uma base sobre um divino, seja ele qual for como for, ele não tem um experimento, ele não tem uma avaliação empírica, uma análise de observação do mundo. Não dá, né? Ele é transcendente, ele está realmente além do físico completamente. E a crítica, a filosofia crítica, ela é aquela que vai investigar o pensamento e o conhecimento, que também são coisas transcendentes, de certo modo, porque eu não vejo meu pensamento, eu analiso meu pensamento pensando, então é uma coisa dentro da outra, né? Mas ela é crítica, ela pode ser avaliada, ela pode ser questionada, ela pode ser observada. Então essa é a grande diferença da metafísica no Kant, onde ele vai dizer que existe primeiro uma metafísica que transcende tudo, que eu vou construir toda uma ideia sem a capacidade de construir uma experiência, né? Eu não posso fazer uma experiência para ver se Deus existe ou não. É impossível. Ao mesmo tempo que eu tenho aquela metafísica crítica, que também existe uma coisa que eu
não é tão palpável assim, mas eu posso testar, eu posso experimentar, eu posso ver de onde veio um conhecimento, como se constrói um conhecimento, mas ele também é metafísico, né? O conhecimento, aquilo que eu adquiro como ideia minha, ele é metafísico, ele não faz parte de uma coisa que eu posso observar e ver, né? E aí termina aí o período moderno, né, com o Kant na estrutura da metafísica, ele é uma nova influência metafísica, até que surge a filosofia analítica, que por fim, que eles vão falar, né? Eles vão focar, eles vão buscar uma nova forma de avaliar a metafísica. Então eles vão deixar de lado o que estava sendo investigado e dizer assim, tudo isso que você estava olhando, né? Tudo isso que a metafísica estava avaliando, é bobeira, no sentido de ficção, é como se fosse uma ficção científica, assim, algo não é que é bobeira, né? Bobeira também é ofensivo. É algo que não tem por que eu ficar pensando nisso, porque é algo que não tem uma certa importância, assim, né? Um negócio como a existência do ser, por exemplo, que é uma coisa que eles vão tratar muito importante, quer dizer, o tempo, né, uma metafísica que o Agostinho fez, né, que eu comentei. O tempo é um debate muito importante para a filosofia contemporânea. A existência do ser num outro modo, porque o ser sartreano, por exemplo, ele está focando numa outra estrutura do indivíduo, né? Uma outra categoria de quem somos e como somos. Então ela vai se desprender de uma questão cosmológica, de um abstrato, né? Achei a palavra perfeita. Então a filosofia, ela contemporânea, metafísica, ela abandona o abstrato, porque para eles o abstrato é irrelevante. Porque se ele é abstrato, é aquela questão da metafísica transcendente do Kant. Se ela é transcendente, ela não pode ser comprovada, não pode ser realmente estruturada. Então eu passo a buscar uma nova metafísica, que é a metafísica só crítica. Certo? Espero que tenham entendido. Essa é a história da metafísica na filosofia. Espero que tenham gostado. Até o próximo. E esse é um vídeo respondendo aos pedidos. Eu vou pôr aí o pedido que foi feito. Se você tiver algum pedido, se você tiver algum interesse filosófico que eu não falei, coloca aí que a gente debate. Até o próximo.